Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série Blender 3D nível 1. E nesse vídeo eu estarei trazendo um pouco mais de informação sobre o nosso objeto ativo. Isso foi um dos motivos também do vídeo passado, o nosso vídeo número 11. E aí eu fiquei pensando um pouquinho naquele vídeo e eu pensei em trazer também aqui algumas outras ideias, tá pessoal? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui do nosso objeto ativo para que fique um pouco mais claro essa ideia. Bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um cubo, tá? Eu vou duplicar ele mais umas 2 vezes, tá ok? E aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa ideia aqui. Quando você segura o Shift, eu vou tirar a seleção de tudo primeiro, tá? Então, apertei a tecla A, removi a seleção de todos os objetos, e aí eu vou começar selecionando esse cubo aqui, ó. Então, botão direito em cima dele, tá ok? Então, veja só, o nosso objeto ativo, ele é o último objeto que foi incluído na seleção, tá bom? Então, eu selecionei esse objeto, ele, como é o último objeto que eu selecionei, ele é o objeto ativo. A partir do momento que eu incluir um outro objeto nessa seleção, esse nosso outro objeto ele passa a ser o nosso objeto ativo. Veja só, se eu segurar a tecla Shift e der um clique aqui nesse objeto, você pode ver que esse nosso novo objeto selecionado ele se torna o ponto ativo. Por que isso? Porque ele fica com uma cor diferente, ele fica com uma cor laranja um pouco mais clara. E aí, se eu colocar esse nosso terceiro objeto aqui na seleção, veja só, segurando o Shift, eu clico com o botão direito em cima dele, e aí você percebe que esse nosso novo objeto, ele se tornou o nosso objeto ativo, tá? O nosso objeto ativo, ele é reconhecido por causa dessa cor um pouco mais clara, tá bem? Fica mais fácil perceber o objeto ativo quando você segura o Shift, e você vai clicando em cada um dos objetos que você deseja incluir na seleção. O nosso último objeto, ele se torna então o nosso objeto ativo, ok? Para quem assistiu aquele vídeo onde eu falei sobre o parent, vai entender um pouco melhor, porque você percebe pelaquele vídeo que quando você seleciona vários objetos, o último objeto selecionado, que nesse caso é o nosso objeto ativo, ele vai ser o nosso objeto principal. E quando você aperta o Ctrl P para aparentar os objetos, olha só, apertei o Ctrl P e escolhi a opção Objeto, você pode ver que esses dois objetos, eles apontam para o objeto ativo. E o nosso objeto ativo ele se torna o pai desses dois objetos, que nesse caso são os objetos filhos. Tá bom? Então, assim, essa ideia do objeto ativo é muito interessante para você poder trabalhar com o parent. Tá bom? O nosso objeto ativo é ele que se torna o objeto principal. Fica fácil perceber quando você utiliza a tecla Shift e aí você vai clicando em cada um dos elementos que você quer incluir na seleção. Tá bom? Uma vez que você tem um objeto ativo, você pode tirar ele da seleção. Basta você segurar a tecla Shift e dar um clique em cima dele. E aí você pode ver que o objeto ativo saiu da seleção. Agora vamos supor, eu quero tirar um desses dois da seleção. Eu seguro o Shift, dou um clique com o botão direito em cima dele. Você percebe que esse objeto onde eu cliquei, com o botão direito segurando o Shift, ele se torna um objeto ativo. E aí, se eu segurar a tecla Shift e clicar com o botão direito mais uma vez em cima dele, ele sai da seleção. Então nós percebemos que quando queremos tirar um objeto da seleção, esse nosso objeto, nesse caso aqui, ele tem que ser o objeto ativo, tá bom? Bom, vamos fazer um outro teste. Se eu segurar a tecla Ctrl e criar aquele caminho para a seleção, fica um pouco mais difícil saber qual foi o objeto marcado como o objeto ativo. Mas se você olhar com muita atenção, o primeiro objeto do canto superior da esquerda é que se torna o nosso objeto ativo. Tá? Eu vou pegar esse objeto aqui, vou duplicar ele mais uma vez e colocar ele aqui do lado, tá bem? Para a gente poder fazer um teste. Então vamos lá de novo. Segurar Ctrl, eu vou criar aquele caminho da minha seleção
E aí você percebe que o nosso primeiro objeto do canto superior da esquerda, ele se torna o nosso objeto ativo, tá bom? Isso vale para esse caminho de seleção, como também vale para a nossa seleção de borda, que é quando você aperta a tecla B, e aí aparece esse tracejado e você cria essa seleção de borda. Você pode ver que o objeto que está na parte superior da esquerda se torna o nosso objeto ativo. Tá? Então, tanto segurando o Ctrl, criando o caminho, ou apertando o B e criando aquela seleção de borda, você vai perceber que o nosso objeto ativo é o objeto que fica na parte superior da esquerda. Agora, se você apertar a tecla C e clicar em cada um dos objetos, você vai perceber que o último que você clicou se tornou o objeto ativo, tá bem? Então, fica aí essa dica para você identificar qual é o objeto ativo na sua seleção. E eu pensei bastante sobre isso e achei interessante trazer um vídeo para poder trazer essas ideias para vocês também, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham compreendido essa ideia e passem a utilizá-la daqui para frente, tá bom? Deixa lá aquele like, o seu comentário que também é muito importante. Se você é novo no canal, se inscreva no canal também e compartilhe com os seus amigos para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse material, a esse curso que nós estamos vendo aqui com o Blender 3D, que é o nível 1, onde eu estarei retratando apenas sobre o modo de objeto, tá bom? Daqui a pouco a gente vai chegar no finalzinho desse nosso nível 1 e eu estarei falando sobre o modo de edição, que vai ser o nosso nível 2. Espero você no nosso próximo vídeo, tá bom? Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.